Hoje, com o CEO da Provive, Pedro Coelho, vamos falar sobre o uso de um feromênio que protege cultivos agrícolas, interrompendo aí o acasalamento de pragas. Pedro, muito boa tarde e obrigado aí pela participação. Olá, Tavium. Boa tarde para você também. Obrigado pela oportunidade. Tá aí. Antigamente, quando a gente falava CEO de uma empresa, né, você achava que já vinha um senhor lá de cabelo branco, terno e gravata. Hoje em dia, são jovens das startups. Que bom, a renovação é sempre boa. Ô Pedro, eu não sei se você acompanhou, eu rodei uma reportagem agora feita pelo nosso Márcio Campos, que agora é presidente do Jornal Terra Viva, falando sobre a chegada do 5G aí no campo, e tem muito a ver aí com o trabalho que vocês das startups fazem. Agora eu fico com medo de uma coisa. Já imaginou se as vacas começarem a querer assistir joguinho na internet ou aquelas piadinhas TikTok, não sei o quê, que nem a minha neta de 8 anos, aí vai ser um problema. A vaca vai se recusar a produzir leite, aí vai dar um problema e a conta vai ficar cara, hein, Pedro? A gente não quer que elas passem tempo nas mídias sociais, né? Então tá bom. Vem cá, vamos falar então desse trabalho que vocês desenvolveram, esse feromônio. Feromônio é um tipo de hormônio, é aquele que traz para a gente a sensação de felicidade, de alegria, não é isso? São os feromônios, não? O feromônio que a gente está trabalhando é um feromônio sexual. Então, o Ah, que é que é? Ele é o feromônio que a fêmea, o inseto fêmea, libera para atrair um macho. O macho é atraído a esse cheirinho da fêmea, eles se encontram, acasalam, reproduz, e a população vai crescendo. mas, Sendo que, mas é se o mesmo, você aplicar o mesmo... mas é o mesmo feromônio que Diga. aproxima também casais e pessoas para o amor e etc e tal? Não, Não? a ciência ainda não encontrou um feromônio para seres humanos. Então, a gente está só mesmo trabalhando para inseto praga. Olha, precisa encontrar um feromônio para apartar as brigas dos seres humanos, viu? Porque tá louco. Como esse povo anda mal-humorado. Vem cá, vamos falar primeiro antes de falar da técnica, vamos falar da Provive, né? A pronúncia, que eu estava vendo aqui, lendo, Exato. uma empresa criada nos Estados Unidos, né? Vocês têm aí o aporte do fundo do Bill Gates e da Melinda Gates, né? Que é um fundo que promove desenvolvimento e novas ações aí de desenvolvimento em vários setores do mundo, inclusive no agronegócio. E vocês têm também o aporte do Pedro, né? Que é lá do Conselho Itaú Unibanco, não é isso? O Moreira Salles, é isso? Que também é Do filho do dele. filho dele, do filho. Então, ok, então, legal. Por aí a gente já começa. A Provive, ela faz o que como startup? Qual foi a preocupação dela? Como é que ela foi criada? A Provive foi criada em 2013. Foi iniciada baseada num trabalho que eu tinha feito no meu doutorado. Eu tenho uma formação em química e meus outros dois cofundadores também são cientistas. Uma delas, a Frances Arnold, a Prêmio Nobel de Química de 2018, e foi a minha orientadora de doutorado. E o outro cofundador também tinha sido aluno da Frances. Então, em 2013, a gente se juntou para desenvolver uma nova empresa nessa área de química, biologia, e a gente adorou esse problema de feromônio, porque é um problema muito antigo, né, que é o problema de como controlar inseto praga de forma sustentável na lavoura. É um problema tão velho quanto a própria agricultura, sendo que é um problema que vem sendo resolvido a partir de convenções assim técnicas de química tradicional, usando inseticida químico, que deixam certos efeitos colaterais tanto no campo quanto no meio ambiente. Então, toda a ideia do feromônio é o quê? É você conseguir controlar o inseto praga de forma específica, preventiva e não tóxica, Tá. de forma que você controla só a praga sem interferir com os insetos benéficos, tipo abelha, joaninha, que promovem certos serviços ecológicos de volta para o fazendeiro, para a comunidade, e de uma forma também preventiva, que isso aqui é a grande diferença, né? Porque o inseticida, ele mata a praga depois que a praga já
acumulou no campo, enquanto que o feromônio ele previne o crescimento da praga. É um tipo de controle biológico, vamos chamar assim, que vocês estão fazendo. Exatamente. É, que é o tipo de controle hoje. Vocês estão usando feromônio, mas tem gente que usa vespinhas, tem gente que usa outros agentes aí, bactérias, etc. E tal. E é o tipo de controle hoje que mais cresce do mundo, né? Tanto na produção de alimentos, para controlar pragas e doenças. Agora você bem falou, pragas e doenças vão ser problemas eternos. O problema é como controlar melhor, de uma forma mais limpa, essas pragas e doenças. Isso que você está falando aí desse processo de vocês, então vocês estão anulando a reprodução dos elementos nocivos aí, das pragas. Eu me lembro que recentemente, aliás, o Brasil é doido para transformar as coisas, né? Faz mais de um ano que eu não ouço falar da dengue mais aqui, só se falar da Covid-19. A dengue parece que da noite para o dia sumiu, né? E eu me lembro que para o controle do Aedes aegypti, tinha muita gente querendo fazer um tipo de controle biológico que era isso, para transformar os machos em assexuados, de tal forma que ele acasalaria com a fêmea, mas a fêmea não reproduziria. É mais ou menos isso que vocês estão fazendo? Eu acho que essa tecnologia que você está pensando é a tecnologia da mosca estéreo, né? Quando você libera um mosquito estéreo, e aí ele pode até acasalar, mas não vai produzir nenhum ovo fertilizado, né, que vai dar sequência à nova geração. A técnica de vocês, como é que é? Como é que é? É diferente. A gente não libera o inseto, a gente libera o feromônio que confunde o inseto. Tá. E a gente não está trabalhando também com mosquito, a gente está trabalhando principalmente com mariposas e lagartas. E aí vocês liberam o feromônio no ambiente e como é que acontece o processo de contenção da reprodução da praga? Então, quando você cria esse tipo de nuvem assim na fazenda, o macho fica desorientado. Ele acha que a fêmea está aqui, mas ela não está aqui. Aí ele volta para cá, ela não está lá. Pedro, então, você me desculpa, mas o macho sempre foi desorientado. Mas tudo bem, eu entendi o que você quis falar. Mas aí, ele fica desorientado e ele não sabe o que fazer, é isso? Aí ele não sabe o que fazer, sendo que esses mariposas machos, né, eles têm uma vida muito curta, né? Uma mariposa vive normalmente uns 7, 10 dias. Então, se ele não conseguir acasalar durante esse tempo, ele basicamente, eventualmente, vai morrer antes de ter tido a chance de fecundar uma fêmea. E com isso, a população vai caindo. Então, você vê esse efeito acumulado durante a safra do que significa ter uma população menor, um dano menor no campo. E aí, quando chega a hora da colheita, você tem mais toneladas por hectare, você tem uma qualidade de grão melhor, você tem todos esses benefícios tangíveis de volta para o produtor. É porque a lagarta, que é a praga que pode atingir, sei lá, o milho, o algodão, de repente, né, etc. e tal, laranja, qualquer cultura, ela não vai reproduzir, então a população vai cair, porque o macho ficou doidão, desorientado. É isso. Que legal. Legal, gostei. Não, basicamente isso. Você resumiu bem. Que bacana, Pedro. E vocês já estão... Nada adicional. A gente tem 2 minutos ainda. Vocês já estão utilizando isso ou só desenvolvendo ainda a pesquisa? Já está comprovado o método? Vocês estão desenvolvendo aí nos Estados Unidos? Não, a gente está desenvolvendo a tecnologia, digamos, de laboratório aqui nos Estados Unidos. A gente está fazendo a produção do ingrediente ativo na Europa. E todo o desenvolvimento agronômico está acontecendo nos países onde a gente está desenvolvendo o produto para lançamento. Então, ano passado, a gente lançou no México um produto para a lagarta do cartucho, que é a principal praga do milho lá no México e também é a principal praga do milho no Brasil. Então, esse produto está sendo bem adotado lá, a gente está muito feliz com o feedback que a gente tem recebido dos fazendeiros. E agora a gente está preparando para lançar o mesmo produto no Brasil no final desse ano, em 2021. Legal. Com foco também nos produtores de algodão. E também no final desse ano a gente vai estar lançando um outro produto para arroz na Indonésia. Então a gente tem todo um pipeline assim, de novos produtos que estão vindos aí pela frente.
Muito legal, Pedro. Gostei muito de falar com você e saber dessa técnica aí. O feromônio liberado no ambiente, criando uma nuvem que atordou os machos das mariposas, que depois de acasalarem, elas normalmente colocariam os ovos que gerariam as lagartas que vão atrapalhar o plantio, diminuir a produção e a qualidade do produto. Não reproduzindo, a população vai diminuindo e aí você vai tendo um controle biológico e limpo da situação. Muito bom. Gostei. E quando for lançar por aqui, dá mais notícias para a gente aí, que aí a gente entra em mais detalhes aí, porque eu sou Dou sim, claro. Acho isso sensacional. Eu acho que o quanto nós pudermos melhorar as técnicas de controle de pragas e doenças, o bem-estar animal, a produção agrícola limpa, preservando o meio ambiente, a pecuária desenvolvendo cada vez mais produtos que possam fazer bem aos animais, sem prejudicar o ser humano, sem levar problemas para o ser humano, eu acho que tudo isso faz parte de um mundo melhor, né? Bem diferente Sim. da loucura da pandemia da Covid-19, onde ninguém se entende, né? Infelizmente, acontece isso. Mas, então, aguardamos notícias aí. É uma pauta importante. Tá bom, então. Gostei. O feromônio que deixa o macho doidão, eu falei, né? Todo macho já é doidão, né? É amalucado, né? As mulheres são mais ponderadas, são mais calmas. O homem é meio estabanado, tirando algumas que são estabanadas também, que nem muitos homens. Né? Mas então ele confunde o macho da mariposa e aí ele não sabe se vai para cá ou se vai para lá, se namora com uma, se namora com outra, se namora com 10, não consegue. E aí ela fica sem o namorado e não consegue engravidar. Muito bom, Pedro. Aguardamos notícias aí. Tem um endereço de internet. Obrigado, Tavião. Tem um endereço de internet aí para quem quiser mais informações? Tem sim. É www.provive.com. Ok. Abraço e parabéns aí por ser mais um brilhante cientista brasileiro brilhando no mundo. Um abraço, Pedro. Obrigado, Tavião. Prazer.